Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, hoje aqui nesse feriadinho maroto aqui, né? Feriadinho que pegou todo mundo de surpresa aí nesse dia 9 de julho de 2024, nesse momento aqui, precisamente 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília aqui, horário brasileiro. Satisfação poder estar aqui mais uma semana, encontrando amigos queridos, descobrindo maneiras de enxergar a vida diferentes e melhores. Isso para nós é uma grande satisfação. Então eu quero saudar cada um de vocês que estão aí, mesmo no feriadinho, podendo dormir até um pouquinho mais tarde, geralmente, na maioria das pessoas. E quero saudar então aqueles que estão aqui, os heróis da resistência, né? Estamos aqui agora em 58 aparelhos, então são no mínimo 58 pessoas aí, no mínimo. 59, vai aumentando, porque o pessoal vai chegando, 60, 61 agora, e assim vai. Então, quero dar minhas boas-vindas para você aí e dizer que nós desejamos muito que essa manhã seja mais uma daquelas que nos enche o coração de novos aprendizados e que, consequentemente, vão nos trazer aí um distanciamento maior da ignorância, da infelicidade, do não saber o que fazer, da descrença, da diminuição da nossa fé. Então, nós queremos nos distanciar disso e para nos aproximar, então, das recomendações de Jesus e, consequentemente, dele também, né? Quem não quer ter aquele irmãozão maravilhoso como Jesus, né? Então, minhas boas-vindas para vocês aí, nosso carinho e o agradecimento de antemão pela presença aqui nessa manhã maravilhosa desse feriadinho aqui brasileiro. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. E é isso aí que o Sandro falou para nós. Quem não quer o irmão por perto? Então vamos falar dele. Falar dele, na verdade, não é exaltar somente a imagem do Cristo, porque para ele, imagina, poxa, nós temos que lembrar de Jesus, senão ele fica chateado, né? É. Chateado, melindrado é um sentimento aí de seres humanos. Ele da camada crítica somente quer que a gente faça o que ele falou, né? O que ele fez, não é nem que ele falou. Ele falou, fica muito. Fala aí o que eu falei. Não, faz aí o que eu falei. Faça aí o que eu fiz. E aí, se a gente conseguir 1%, você já parou para pensar assim, naqueles grandes feitos dele, por exemplo, não apedrejar, no momento que era cultura. E aí, o que é a cultura que vem da sua terra, que já tocou o seu coração? E, poxa, isso daí não é legal. E aí você recuar e dar exemplo. Imagina, você fazer 1%, pequenininho assim, diante de situações que costumeiramente as pessoas fazem, já é muita diferença. Então vamos falar disso, vamos entrar no Evangelho, mergulhar de cabeça. E um bom feriado a todos. E agradeço muito a presença de vocês aqui, muito rica a presença de vocês. Gratidão mesmo e vamos juntos. E hoje, então, nosso evangelho é de número 182, nós vamos falar sobre as reuniões espíritas. Vamos ver qual que é a relevância disso. Será que funciona mesmo esse negócio de reunião espírita? Será que dá certo isso aí? Vamos ver, vamos ver o que o Evangelho nos informa, né? Mas antes de falarmos aqui do nosso assunto de hoje, do nosso capítulo 28, finalizando aqui o Evangelho já, nós vamos dar aquele bom dia que a gente gosta de fazer sempre. Perguntaram para mim outro dia, por que você dá bom dia para todo mundo de manhã? Porque a coisa mais boa do mundo é a gente ser considerado, né? Então, o mínimo que a gente faz, uma caridade que a gente faz é considerar as pessoas. Então, nós consideramos muito vocês que aparecem aqui, que comentam, que dão aí o seu companheirismo. Então, todo mundo gosta de ser lembrado, gosta de ter o seu nome citado. Isso aí é unânime, não adianta. Eu gosto que quando falam meu nome, eu não sou bobo, hein? Então, se você quer aí receber o nosso alôzinho aqui, deixa o seu recadinho aqui também, tanto no Facebook quanto no YouTube, que aparece para nós aqui. A única mensagem que não aparece para nós aqui é o pessoal que comenta no Instagram. Ainda não desenvolver essa ferramenta aqui a ponto de os comentários do Instagram e do Twitter aparecerem para nós. Então, por enquanto, só aparece quem comenta no Face ou no YouTube, tá? Então, vamos para o nosso, então, momento da oração para dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá? Bora. Então. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, que joga sobre nós, Senhor,
o seu desejo de que a gente siga seus passos com muito amor, para que a gente aceite, Senhor, as condições que nos foi dada aqui na terra, em que negociamos tanto aí no mundo espiritual. E quando a gente chega aqui, a realidade nos gera muita reclamação, incompreensão. Ó Mestre, enviai seus benfeitores amigos para todas as pessoas que sofrem algum tipo de tormento, para que aceitem a condição, se livrem mentalmente do peso maior, que é a nossa não aceitação. Mestre amado amigo, que os seus benfeitores enviados possam adentrar nossas residências, chegar mais perto de nós, deixar a nossa mente conectada à mente deles, para que possamos, Senhor, entender o seu evangelho a ponto de aplicar em nossas vidas. Abençoado seja aqui cada coração ligado em sua mensagem, cada residência, cada ambiente em que a luz do evangelho possa entrar. Abençoado seja o nosso coração saudoso dos nossos desencarnados ou pessoas que partiram de nossa vida e continuam aqui na terra, mas não temos mais contato. Abençoado seja a saudade, Senhor, que nos mostra que foi amor. Muito obrigado, Mestre, por essa reunião com todas as pessoas aqui, em que a gente não pode tocar fisicamente, mas sabemos que estão ligados todos de mente a mente, formando uma grande luz que chega até o céu. Muito obrigado, Senhor. Abençoados sejam todos dessa corrente, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Olha o livrinho que trouxemos hoje, Seguindo Juntos, de Francisco Cândido Xavier. Caiu aqui como é que chama aquilo? Olha que legal, ó. Como eu e o Ciander, a gente compra no centro espírita, né, baratinho assim, quando é usado, a gente tem essas coisas aqui, ó. Isso aqui acho que alguém deu de presente esse livro e tá marcado outubro de 2001. Legal, né? A Neide deu para a Sueli. Bonito, né? A mensagem que eu trago hoje é de Jair Presente. Toda vez que a gente fala do Jair Presente, a gente sabe que vem trovinha. E essa daqui, até que ele faz sempre trovinhas engraçadas. Dessa daqui não é nem tanto engraçada, tá bem sério. Que vai fazer parte do nosso estudo de hoje. Amor apenas terrestre. Eu vou ler só um trecho. 2 trechinhos. A vida une as criaturas nos passos do dia a dia. Logo após, criam-se grupos nos laços da simpatia. Afinidade surgindo, a amizade vem depois. E aparecem comumente ligações de 2 a 2. Bonito, né? Tem tudo a ver com o centro, né? Que você tem uma afinidade ali da doutrina, daqui a pouco você fez um monte de amigos, não é legal isso? A gente que frequenta a Luz, eu e o Oceano, nós chegamos ali no centro e até quando a gente vai fazer algum comunicado no grupo de WhatsApp, a gente fala, e aí, família, porque a gente sente assim, né? Começa pela afinidade de gostar do espiritismo, e tudo bem quem um dia foi no Ailuz e não se sentiu, fala, não sei, eu prefiro ir lá no outro, ou no outro. É, porque você tem a afinidade com as pessoas, então tá tudo certo, mas desde que a gente vá em algum lugar, não é? Pois é, formar família nova e não esquecer da velha, viu, gente? Da de sangue aí, viu? É. Temos que formar novos Tem a familiares aí. família espiritual e a família sanguínea. Porque tem Ambas gente, têm que ser porque respeitadas. tem gente que abandona a família aí e se dedica só à família espiritual aí. Não dá também, viu? O pessoal tá comentando, minha mãe chegou aqui agora, dona Ô, dona Renatinha, Renata. Célia Veschi, bom dia, dona Renata, com o senhor certeza, Ademir Ademir, Veschi, né? estão nos assistindo aí. Ela já chega dando bom dia para todo mundo aqui, ó. Dando bom dia pro seu Lauro, pra Juraci. Dona Renatinha. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. A Silvinha Aparecida Pereira. Silvinha, um beijo para você. A Silvinha tá frequentando agora o Centro Espírita Dona Rosa. E ela é sempre muito carinhosa comigo. É lá na USE, né? Na USE, exatamente. O Bastante gente. o Adilson Martins também chegou aqui agora. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos que chegaram aqui agora e que não receberam um bom dia aqui, porque não apareceu o nome pra gente, como a Aurivânia Maria e a Daniela Fortes Garuti.
Tá bom, gente? Vamos para o nosso estudo de hoje, então? Hoje o Evangelho número 182. Seguindo aqui no nosso roteiro, que é o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, seu capítulo 28. Vamos aqui aos itens 4. Hoje nós vamos fazer o 4, 5, 6 e 7. Semana que vem a gente continua com o 8º, tá? Que senão fica muito extensa a leitura. Então vamos lá. Você me acompanha na leitura aí? Bora. Se você tiver com o seu livro aí, é bom que você vai lendo e vai ouvindo também. Então você absorve a informação de uma maneira dupla. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, reuniões espíritas, item 4. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual, e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso, bastam 2 pessoas. Mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião, e não o seu verdadeiro motivo. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse, atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Dá para parar e comentar depois o outro, né? Porque muda o... Você quer comentar já? Eu então acho vai, que é pode melhor. comentar. Porque muda o formato. Bom, depois o Sander vai entrar aqui na leitura da prece de início de reunião. Olha que legal. Isso. Então,
de início aqui, nessa introdução que ele deu de reuniões espíritas, eu me vi muito, não sei vocês, gente, vou falar do engatinhar do nosso espírito, que é bom a gente, às vezes, reconhecer que somos pequenos, que já fomos menores e quanto eu quero chegar. Eu lembro que, às vezes, a gente frequentava missa, principalmente quando eu era adolescente, quando eu mudei aqui em São José do Rio Preto, meus amigos todos faziam catecismo. E era estranho falar que eu era espírita e não tinha centro perto de casa também. Então a gente ia, frequentava ali a missa. Eu sei que eles estão falando de reuniões espíritas, mas eu vou falar o que eu fazia de errado na missa. Quando eles dizem aqui para nós, ó, que se você tiver, então, animado por um sentimento de... Peraí que eu me perdi aqui. Se você tiver com ciúmes, inveja, os pensamentos aqui, ó, se tiverem então animados de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, ao invés de se unirem. Eu não estava com ciúmes, inveja, mas muitas vezes chegava um momento, por exemplo, de quem já foi em uma missa sabe, tem aquele momento que você tem que ajoelhar, não é? Aí eu falava, ai, cara, não vou ajoelhar não, vai sujar minha calça aqui. Aí eu ficava ali meio que ajoelhado, pensando assim, ai, não acaba logo isso aqui, porque já demorou. Então, assim, eu não estava nem um pouco junto com o pessoal que estava ali com fé, orando. E muitas vezes eu reparava naquele pessoal, e eu lembro até hoje, na minha imagem, na imagem da minha mente, quando eu estava esperando acabar ali o culto, a missa, né, que a gente fala, a missa mesmo, e eu olhei do lado, tinha uma pessoa vestida de branco e com uma faixa vermelha, que são, eles falam os ministros, né, da igreja. E a mulher, no caso era uma mulher, ela estava com tanta fé que eu fiquei meio constrangida, porque eu estava naquele pensamento, nossa, será que está acabando? Será que não sei o quê? Não estava ligando ali a mensagem para o meu espírito. E aí eu lembro dessa imagem, de ver que a pessoa estava com muita fé. E eu estava ali, adolescente, né, jovenzinha, já me desculpando aqui da inferioridade, mas muitas vezes nós adultos nos pegamos com esses sentimentos de tá todo mundo ali unido e eu tô fora. No momento do passe, por exemplo, no momento que apaga a luz, no momento que estão todos ligados em alguma mensagem, a pessoa que está falando a mensagem ou está fazendo a prece pode ter pronunciado uma palavra errada, soltado ali, conjugado um verbo de maneira equivocada, e aí eu paro nisso e fico assim. Eu não faço isso, mas imagino que muitas pessoas fazem. Porque eu paro, quando alguém lê algum trecho errado ou fala alguma palavra errada, o teu cérebro identifica, não por julgamento, não identifica. É muito rápido, né? Alguém falar para você problema, na hora que tá fazendo nossa, não é problema, é problema. Só que você para nisso e fica, ah, não. Onde já se viu? Olha eu lá, todo mundo concentrado, e sua mente já desconectou da galera. Todos ali ligados em Cristo, e você no professor Pasquale. Vocês conhecem o professor Pasquale? Ele é famoso no Brasil por sempre colocar regras, né, Não, ele gramaticais. explica, né? Ele é professor de língua portuguesa. Então ele explica. ficou famoso porque os vídeos dele é muito, muito bem esclarecido, né? Então não é uma pessoa que a gente está fazendo crítica, pelo contrário. Ele ajudou muito com os videozinhos dele. E aí você desconectou do Cristo, porque você ficou mais ligado ali na pessoa ter falado errado. Ou às vezes você tá ligado numa reunião, pensando, falando, nossa senhora, hoje não pode acabar 9h10, porque se acabar 9h10 eu vou chegar atrasado, e aí eu ia colocar o feijão de molho, todo mundo ligado em Cristo e eu ligado no feijão. Para mim, essa introdução, esse início, diz claramente para nós, você dispôs da sua vida, 1 hora da sua vida. Entre ali, depende onde é o centro que você frequenta, entre se trocar, se locomover, vamos colocar 2 horas, esperar o passe, depois tomar, lá no Ailus tem um chazinho, né? Depois que termina a palestra, tem um chazinho, que aí você fica comentando ali, encontrando os amigos, isso é muito benéfico, que a gente encontra no livro Mensageiros da Luz, no livro Mensageiros, que é aquele
que lançou até o filme com Edson Celulari, né, que é Nosso Lar 2, na verdade, é o livro Os Mensageiros. Ele conta que depois da reunião espírita, depois da mensagem edificante, é muito benéfico você dar uma proseada. Fala, nossa, a palestra de hoje, hein, Oceano? Falou de perdão, Fazer hein? uma resenha. Olha, isso é muito benéfico. Quando você volta no carro com alguém que você foi, né? Ou chega em casa e a pessoa pergunta, e aí, como é que foi a palestra? Nossa, falou disso, daquilo. Isso é muito bom para você. Porque reabastece com o seu entendimento. Porque foram 50 minutos de explanação sobre um tema e que você fale sobre ele 1 minuto, porque foi esse 1 minuto que entrou dentro do seu espírito. Porque você imagina, vamos lá, eu e o Sandra faz palestra 50 minutos. Você imagina se entrasse dentro de nós os 50 minutos? Ah, isso é muito evoluído, hein, Sandra? Então, nossa senhora, que entre 1 minuto, mas esse 1 minuto precisa ser comentado. Então, nós nos sentimos ligados à mensagem toda vez que eu tiro o exterior. Do que você foi ao centro espírita? Do que foi falado? Ah, falou tanta coisa. Não, o que você lembra? Ah, eu lembrei disso. Olha lá que legal, você estava com o Cristo. Agora você chega no centro. E aí, Luciano, como é que estava o centro hoje? Aí nós temos nossa dirigente, né? O Luciano fala assim: ah, nossa, hoje a Carla, ela foi com uma calça rosa lá. Não sei por que ela pôs aquela calça, Estela. Ah, eu encontrei o Reinaldo. Então, o Reinaldo estava gripado. E quem mais? E não fala nada da mensagem. Quer dizer, você foi lá, reparou em todo mundo. E o Cristo? Então, vamos prestar atenção. Porque o bem mais precioso da nossa vida é o tempo. E aí você dispôs do seu precioso tempo, vamos colocar 2 horas da sua vida, para falar, não, hoje eu vou me encontrar com Jesus. Aí você chega no centro espírita, você repara na rachadura da parede, você repara, olha, esqueceram de colocar a aguinha planificada ali, ó. Ixi, essas cadeiras tá bagunçadas, hein? Nossa, faz tempo que o pessoal não varre esse salão, né? Nossa, o fulano ali que tá fazendo a palestra, ele tem uma voz ardida. Você repara em tudo, menos no seu encontro com Jesus. Então, é muito bacana a gente fazer essa reflexão de coloquei o pé lá dentro, absorve. Seja esponja da mensagem do Cristo. Esquece tudo, esse jeito nosso, maléfico, de prestar atenção em coisas que não são boas para o nosso espírito. Você separou 2 horas da sua vida para ir lá abastecer o seu espírito e você sai de lá vazio, vaziozinho da Silva, não é assim? Eu lembro muito do pessoal que às vezes eu vou em muitas casas todo dia, né? Então, alguns dos meus pacientes falam assim: ó, você não repara não, viu? Porque nós estamos fazendo uma reforma aqui, ou então eu estou arrumando aqui a minha casa, eu estou fazendo um reajuste aqui dos móveis, enfim, você não repara não, tá meio bagunçado aqui. Aí eu fiquei pensando, gente, se você vai na casa de alguém e ficar reparando o que a pessoa faz ou deixa de fazer na casa dela, é muita perda de tempo, né? Você tá muito à toa na vida, gente. Você vai visitar alguém, você vai lá na casa da pessoa por ela, você não vai pela arrumação da casa dela. Então, assim, por que eu contei isso? Porque muitas vezes nós somos aqueles que nos apegamos em coisas que são absolutamente inúteis, insignificantes, desnecessárias. A Estela deu alguns exemplos aqui há pouco, e realmente faz todo sentido, porque você ir num local e ficar ali se preocupando com coisas que não devem, nós não devemos nos preocupar, é realmente se desconectar do melhor, né? É que nem quem vai lá e fica observando se a casa ali está com algum móvel fora do lugar, uma cadeira não está no lugar certo, enfim, ou o piso não está tão bem varrido, não está tão bem limpo como deveria. Quem tem que ver isso é o dono da casa, né? Tem um banquete servido ali para você, Pois você é. reparando. Então eu penso sempre nisso, sabe? Eu falo sempre para todo mundo quando me fala isso, ó, eu não estou aqui para reparar em nada na sua casa, eu não tenho. Eu não tenho nem essa competência para ficar aqui julgando o que você deve fazer na tua casa e nem estou aqui para isso, estou aqui para te servir, para te atender e tal. Então, pode estar a tua casa de ponta cabeça aí, não é problema meu, sabe? Nossa, eu sou testemunha disso, gente. O Sandro atende 15 pacientes por dia. É a média, 12, 15. Nunca ele chegou em mim e falou assim: nossa, Stella, eu fui numa casa bagunçada hoje. Não. Nunca. Eu sou testemunha disso.
Não, sem dúvida. E eu tô lá para atender a pessoa, eu quero que ela fique tranquila, eu quero que ela sinta à vontade comigo. Nossa, Então, o Sandro vai chegar, deixa eu arrumar aqui, né? é, Ele repara muito. tem gente que eu chego para atender, a pessoa tem tanta amizade que a pessoa tá até de roupa de, como é que chama? De pijama, né? Que nem hoje que é feriado, que eu vou atender mesmo sendo feriado, né? Então tem gente que eu vou, a pessoa tá lá de pijamão lá e ótimo, eu fico contente que ela sinta à vontade assim. Então nós temos que fazer o mesmo. Nas reuniões espíritas, nós temos que nos sentir à vontade. Nós temos que olhar as pessoas com menos ressalva, sabe? Com menos ali, como disse ali no texto, né? No Evangelho, de menos ódios, né? Menos, reparar menos nas pessoas. Nós temos que nos ligar em pensamento, porque tudo o restante que a gente repara vai ficar tudo aqui nesse mundo, vai ficar tudo perdido aí. Então vamos nos atentar, né, ao melhor, né, a melhor parte, né? Bom. Pois é, a Rose está lembrando aqui como a história de Marta e Maria e Marta, né? Quem escolheu a melhor parte? Bem lembrado, pois é. Enquanto uma arrumava tudo, fazia isso, fazia aquilo, a outra estava lá, né? Que era A Maria sentou e ficou a ali Maria, a ouvindo. Maria ficou ali toda cautelosa, né, prestando atenção, enquanto a Marta queria fazer mil coisas. Jesus chamou a atenção dela. Marta, você está perdendo a melhor parte. Senta aqui, vamos conversar aqui, deixa para arrumar depois, não fica se apegando a nisso. Bem lembrado, Rose. O Luciano Praciano, que fazia tempo que não comentava aqui, né, Lu? Um beijo para você, Lu. Tá falando aqui que se ajoelhar é um ato de humildade, não de sacrifício. Isso na Igreja Católica, né? No Espiritismo a gente não tem esse tipo de ritual, assim, né? Se a pessoa não consegue se ajoelhar, basta abaixar a cabeça como um ato de reverência à espiritualidade maior. Pois é. Então a gente percebe que as questões estão mais na nossa cabeça do que nas nossas formas, do que nos nossos gestuais. Às vezes tem gente que tem gestos e rituais absolutamente impecáveis, né? Uma vestimenta ali toda apropriada, mas a cabeça dela está viajando em outro canto. Ela está ali de aparência, mas o espírito dela não está ali. Então, o convite aqui que a espiritualidade nos faz nesse texto é para que a gente esteja naquilo que a gente for fazer de coração. No caso das reuniões espíritas, se você vai e fica ali se apegando em detalhes insignificantes, irrelevantes, você está realmente desperdiçando ali um belo prato que vai te alimentar. Você está ali prestando atenção que o prato não está muito bem, não é um prato muito bonito, é um prato meio antigo, e você está deixando de se alimentar, né? De olhar o alimento que está ali sendo oferecido para você. Então, menos detalhes, que nós nos apeguemos menos aos cascos, aos frascos, e então, observemos mais com atenção o conteúdo, né? O perfume que está ali dentro é o que manda, né? Não é a parte exterior. Até Jesus nos advertiu disso quando fala dos túmulos caiados, né? Que são brancos por fora e podres por dentro. Que a gente não se apegue a túmulo, que ele é branquinho, por fora ele é lindo, mas vai lá ver o que tem dentro dele para você ver. Certo? Vamos continuar a leitura aqui? Agora, a leitura é o sexto item, que é a prece. Diz assim, ó. É de início, né? Isso. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta ou de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários.
Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente ao espírito de fulano de tal, você pode citar o espírito que você quiser, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Olha que interessante. Quando pensamos que estamos em um recinto onde vai acontecer uma reunião espírita, no sentido de reunião mediúnica, ou que vai ter uma palestra, e uma prece dessa feita que os bons espíritos nos ajudem, que afaste aí, né, quem está tentando fazer o mal, e se algum que está tentando fazer o mal consiga entrar aqui nesse recinto, que não venha até perto do meu coração, que ele seja levado em algum lugar. O que isso tudo traz, se não ensinamento? Imagina que é uma pessoa que foi a primeira vez no centro espírita. E a primeira vez ela já pensa, poxa, eu tô indo lá, porque eu tô... Você já deve ter vivido situações assim, né? Um amigo começa a te perguntar sobre espiritismo porque ele tá achando que ele tá muito perturbado. Só pode ser um espírito, só pode. E aí ele chega na casa espírita, eles dizem assim, afaste de mim o desejo, né, o orgulho, o egoísmo. Isso é educador, né? É uma mensagem educadora. Ela é criativa até. Assim, eu vou falar umas palavras aqui para a pessoa tomar posse da sua própria vida. Afastar e prender e levar para algum lugar os espíritos malfazejos, não, que sejam encaminhados nossos irmãos aí, para que possam desistir da ideia de fazer o mal. Então, nós vemos nessa prece inicial uma humildade de, olha, o que vai ser entregue aqui, Senhor, me ajude a receber. Isso é necessário? Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta o que nós todos perguntaríamos, que é, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso pedir? Você precisa pedir para refletir sobre a mensagem que você está pedindo, para educar os seus desejos, e pelo ato de humildade. Então, eu fui até o local lá, chega lá e ainda peço, Senhor, já que eu estou aqui, ó, por favor, nos ajude, nos inspire, que os benfeitores amigos, é sim um ato de humildade. Porque senão a gente quer fazer tudo sozinho, não é verdade? Quantos de nós aí lutou, bateu cabeça, depois um dia pensa assim, poxa, acho que eu vou orar, né? Deve ter algum espírito amigo aqui, vou orar. Sabe que às vezes eu vi muito aqui no final, quando ele diz, ó, pedimos especialmente ao espírito tal, nosso guia espiritual, para assistir e velar por nós. Eu sou evangelizadora de adolescentes. Quando algum deles eu percebo que está com problema, ou os pais nos procuram dizendo que está com problema, ou eles mesmos me procuram dizendo que está com algum problema, eu oro para os benfeitores do Juventude do Elus. Ah, será, Estela, que tem um benfeitor solo no Juventude? Vocês duvidam disso? Se eu sou evangelizadora faz anos, eu amo estar ali, eu amo eles, imagine espíritos que estão na categoria, conforme é dita no Livro dos Espíritos, categoria de espíritos que estão prontos para fazer o bem. Não vai ter nenhum que assumiu a sala ali? Não é possível, tem muito mais que um. Toda quinta-feira, chega para nós ali, está mais ou menos uns 40 minutos, bate na porta o pessoal do passe. Aí entra os nossos irmãos do centro, 4, 5, né? A nossa roda é bem grande de adolescentes ali, eles são sempre mais que 20. Aí entra 4 e 5 ali para dar o passe neles. E eu sei que o grupo de passe deles é um chama o outro, ou vamos, eles têm um grupo no WhatsApp, né? Ou eu vou faltar. Se nós encarnados aqui, que a gente é cabeça de bagra, eu vou colocar eu e o Oceano, somos cabeça de bagra. A gente se compromete aí na quinta-feira, estar ali, mesmo que essa carcaça pesada, com os problemas aqui na Terra. Você imagina o espírito que quer fazer o bem? Enquanto eu estou vendo 4 passistas ali, eu tenho a certeza que tem 20 espíritos fluidificando aquela sala. Então, quando eu vou orar, eu peço para eles sim, falo, benfeitores do Juventude, nos ajudem com fulano, estou encontrando fulano, adolescente ali, está meio triste, nos ajude com isso. E tá certo pedir assim, com certeza, isso é fé. Mas você já viu, Estela? Você já viu algum benfeitor lá, Luciano, na hora que você entra na sala do Juventude ali?
Não, nunca vi. É isso, é fé. Eu sei que eles estão ali, eu sei, tenho certeza que eles estão ali. Então, essa fé faz que, com o início da prece, eu já falo assim: ó, eu sei que vocês estão aqui. Nos abençoe, nos ajude. Hoje eu estou vindo aqui no centro, né? Eu não estou bem, então que eu possa aí pegar essa mensagem. E é isso aí, gente. Vamos confiar, não é? E aqui a prece, ela faz uma rogativa dando instrução. Eu acho legal da coletânea de preces espíritas, que parece que estão ensinando a gente a orar, né? Mas na verdade estão ensinando a gente a pensar. É, isso aí. Quer dizer, a coletânea de preces espíritas está com o Refletir. objetivo aqui de trazer instrução. Quer dizer, é uma mentalização assim de que nesse ambiente que impere somente a união, a fraternidade, né? A benevolência, a indulgência, como Jesus ensinou. Então, se vier algum espírito malfazejo, alguém que ele apenas consiga entrar no recinto, mas não entrar na nossa mente. Legal isso, né? Olha que instrução positiva, né? Então, nós não temos que temer o mal. Tem muita gente que fica preocupado, temendo o mal, temendo a presença de malfeitores ou de espíritos aí levianos, etc. Se o teu coração estiver puro, você se blinda. Ele não consegue entrar na tua mente. Se eles conseguissem entrar na nossa mente obrigatoriamente, ou fosse tão fácil assim eles fazerem isso, nós não conseguiríamos realizar um trabalho como esse aqui agora, nesse momento está sendo realizado aqui. Eles não permitiriam que viesse na nossa mente mensagens, que viessem instruções. Eles iriam nos influenciar de tal modo que iriam impedir que até o aparato tecnológico aqui fosse influenciado, ou então não ia deixar que eu e a Estela conseguisse raciocinar em relação a esse assunto. Então, a prova de que o mal ele tem uma relevância, ele tem uma força, Mas ele é limitado. mas ele não é tão grande quanto o bem. Quando você se matricula no bem mesmo, você vai numa casa espírita e vai ali com o desejo de união. Você vai ali com o objetivo ali de olhar para o teu irmão como alguém necessitado e não ficar reparando se ele tem defeito, se ele tem erro. Quer dizer, imagina se eu for lá no Ailuz e ficar pensando assim, mas será que o fulano aí é honesto mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Será que essa pessoa aí tá com bons pensamentos? O que será que ela fez hoje de manhã? Será que ela no trabalho dela aplicou algum golpe? Será que ela é nervosa? Será que ela maltratou? Não, não estou ali para isso. Nós estamos ali para nos unir, para nos tolerar, para nos respeitar. Eu tenho certeza que as pessoas que vão no Ailuz têm que ter muita paciência comigo, têm que ter muita tolerância de suportarem a minha presença. Eu tenho que fazer o mesmo com elas. A gente observa coisas erradas em todo lugar. Só que aí que tá, eu dou foco nisso ou eu dou foco no bem, na coletividade? Estamos ali numa casa espírita em busca de ascensão. E quando a gente caminha juntos, nós vamos mais adiante. Já é uma frase até clichê que eu já falei aqui várias vezes, né? Você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, você quer ir longe, vá acompanhado. Então, nós precisamos das pessoas. Então, essa oração, achei legal disso. Ela traz esse objetivo, né? De nos compenetrar, quer dizer, vamos nos focar no bem de todos. Vamos deixar de lado picuinha, vamos deixar de lado reparar nisso, reparar naquilo, que o fulano hoje não me deu boa noite, ou ele deu uma boa noite meio estranho. Não é problema dele. Releve, perdoe, toque em frente. Senão a gente se torna a pessoa implacável. Você fica aquele cara que vai no centro, é aquele cara desagradável, aquela pessoa que as pessoas respiram fundo. Quando a gente passa assim, ó, prende respiração. Não seja aquela pessoa que as pessoas tenham que prender respiração quando você passa. Você tem que ser aquela pessoa que as pessoas se alegram quando te veem. Que elas vão gostar da gente de verdade. Isso só é possível diante daqueles que têm um espírito de coletividade, um espírito de bondade, um espírito, pelo menos assim, eu não sou bom de verdade. Isso eu estou falando por mim aqui. Eu não sou bom de verdade, mas eu estou tentando ser. Eu estou tentando, estou no esforço. Meus amigos aí do Ailus, tem alguns deles aqui presentes, e são testemunhas, quer dizer, eu estou no esforço, eu estou tentando ser alguém mais simpático, mais cordial, mais gentil, mais agregador, mais compartilhador. Isso deve animar o espírito daquele que é espírita, aquele que é cristão. No ambiente que você está, você tem que ser alguém que agrega, alguém que colabora, que contribui, que une, que facilita, que releva, que nem eu falei no início, que não está ali para reparar, eu estou aqui para reparar em nada, estou aqui para poder ajudar, né? Então, a prece aqui traz essa instrução para nós. E a última, então, prece, nós vamos ler, que é curtinha aqui, que é o último item, que é a sétima prece, diz assim, ó. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui,
esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. É a finalização aqui. Na finalização, não sei se vocês percebem, quando nós vamos na casa espírita, pelo menos é onde eu e o Oceano, a maioria, onde nós frequentamos, no final, eles fazem uma prece agradecendo, e de muito bom tom, muito bom senso, a pessoa que vai fazer a prece final, ela assistiu a mensagem. Aí vamos supor que o Oceander fez uma palestra sobre paciência. E aí a pessoa vai fazer a prece final, ela fala, Senhor, que a gente possa pegar essa mensagem e sermos pessoas mais pacienciosas, que a gente possa ter paciência ali dentro da nossa casa. Então, é como se fosse assim, vamos fechar, é o fechamento mesmo, a conclusão. Então, Senhor, já que ouvimos aqui sobre paciência, nós pedimos aí que a gente possa colocar isso em prática e agradecer. E esse agradecer para os... mas você acha que benfeitor precisa de agradecimento, Luciana? O benfeitor realmente não precisa de agradecimento. Mas quanto mais eu reconheço que existem ali benfeitores, eu fortaleço dentro de mim a fé de que estava ali ao nosso redor. Muito obrigado pelos benfeitores amigos que nos ajudaram aqui a ajudaram a nossa mente no livro Nos Domínios da Mediunidade. Enquanto uma pessoa está fazendo a preleção, a palestra ali, os espíritos estão como se fosse no ouvido do Oceano. É por isso que nós, que passamos a mensagem, você não pode levar uma mensagem fechada, falando aqui, eu vou falar todas essas vírgulas e esses acentos, porque os espíritos estão ali, tem um suicida sentado ali no meio, e esse suicida tem um benfeitor, e o benfeitor chega no ouvido do Oceano que está fazendo a palestra e fala assim, ó, fala sobre não se sentir culpado. Poxa, mas o Oceano está falando de paciência. E aí, no meio da paciência, ele fala, então também quando a gente perder a linha, nós não formos pessoas pacientes, também a gente se livra da culpa e tenta fazer melhor no outro dia, porque pode ser que aquela pessoa está pensando em suicídio por conta da culpa. E aí ele sai da palestra e diz assim, caramba, eu falei de culpa no meio do nada ali, eu ia falar só sobre paciência, e aí eu tive vontade de pegar esse desvio, e quando eu vi, eu falei 10 minutos sobre a culpa. E a gente não percebe que isso foi encaminhamento do benfeitor, anjo guardião de uma pessoa que estava ali desesperada porque ela estava a ponto de cometer um suicídio por conta da culpa. E vai numa palestra de paciência? Sim, porque o benfeitor instrui ele, falou, fala agora sobre culpa. E fala tão forte que você pode estar com um slide ligado lá, fala, poxa, preparei slide inteirinho sobre paciência. Só que o benfeitor faz você conseguir acessar o conteúdo da sua mente e falar sobre culpa. Quantas vezes nós não voltamos das palestras, das preleções, ele falou, olha, você viu ali? Você já assistiu essa palestra 2 vezes? Eu não sei, foi um conteúdo totalmente diferente. Foi por quê? Porque aquela casa tinha os benfeitores ali que estavam falando a necessidade de cada um. E no livro é muito bonito descrito que quando a pessoa fala, vamos supor que fosse essa mensagem da culpa, direcionada a uma única pessoa, não. Tem 100 pessoas sentadas ali escutando, todas elas vai servir a mensagem da culpa. Mas para aquela em especial, porque ela está num momento muito derradeiro. Ela está num momento que, ó, gente, dá licença aí, dá licença, eu tenho prioridade. Por que você tem prioridade? Porque o meu assistido está pensando em suicídio. Os benfeitores falam, não, não, vai lá, você primeiro. A minha assistida ali, ó, sentada, está pensando em abortar a criança que está no ventre dela. Está rejeitando a criança. Ah, não, não, pode ir primeiro. Então, tem as prioridades também. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que quando o palestrante fala a mensagem que foi direcionada, foi para todos, mas exclusivo para aquela ali que tem prioridade, vai como se fosse um envelope, eles escrevem dessa maneira, um envelope dentro do peito da pessoa. E às vezes a pessoa está ali, palestra, né, meio que cochila, na hora que vem a mensagem para ela, eles acordam assim, dormiu 40 minutos, mas 5 minutos da palestra que ele ouviu, o benfeitor vai lá, acorda que agora é para você, e entra dentro do peito dele. Ah, se fosse assim, todo mundo que assistia a palestra, então saía bem. Aquela sementinha foi plantada. Olha que interessante. Então, aí no final, eu agradeço porque sim, se formou ali ao redor
do palestrante, se formou ali numa sessão mediúnica, os benfeitores, amigos, sustentando o seu trabalho, sustentando o trabalho inteiro de ajuda. E aí, como nós, desde criança, você não ensina aquela criancinha, fala assim, fala obrigado. Fala obrigado pro tio, fala obrigado pra tia desse docinho aí que você ganhou. Nós não vamos agradecer os benfeitores? Sim, vamos. E não é por educação, e não é porque os benfeitores vão melindrar, não. É para fortalecer no nosso peito que nenhuma reunião a gente faz sozinho. A reunião só fluiu. Falou, olha que legal, né? Eu cheguei tão agitado, o trânsito estava tudo agitado. Agora está tudo tão bem. Não tem a ninguém a agradecer isso? Tem, a gente tem que agradecer sim. E tem que acreditar. E quando eu começo a acreditar, porque se no começo eu agradeço os benfeitores e peço ajuda, e no final eu agradeço os benfeitores pela ajuda, quando eu entro num recinto desse, eu tenho mais respeito. Você entra agitado, falando mal do outro, falando mal da tua vida, fala, peraí, os benfeitores estão tudo aqui já, vamos respeitar? A gente brinca assim no nosso evangelho, a gente faz um evangelho entre amigos aqui, e quando a conversa começa a sair, porque às vezes sai, né, do contexto, o Oceano, geralmente ele fala, gente, vamos voltar, porque os benfeitores, eles vieram aqui com o propósito de estar conosco na reunião da mensagem edificante. E aí a gente fala, nossa, gente, e amanhã, hein? Amanhã vai ter um jogão, hein? Vamos assistir o jogo. Não, 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 não é a hora. Ah, que chatice. Não é, os benfeitores estão ali por outro propósito. E aí, quando eu acredito, então tem que fazer a prece inicial de fim, falando deles, para eu prestar atenção. É real isso. É Kardec que colocou para nós. Você acha que não é relevante colocar para nós que os benfeitores estão na reunião? Se é relevante, é porque é real. Então, aí, quando eu começo a acreditar, eu tenho um comportamento diferente, né? Um comportamento mais elevado. Pois bem. Então, o item 7, o nosso último item aqui, trouxe ali um agradecimento, né? Pela influência, pela instrução. Foi aí uma finalização em formato de agradecimento e de comprometimento, que a gente possa absorver as informações, né, da melhor maneira possível. Então, é legal também que fala que essas lições que possam ser aproveitadas pelos espíritos sofredores que eventualmente estejam eles sendo trazidos pela espiritualidade. Então, olha a riqueza que é uma reunião espírita. Traz instrução para aqueles que estão desejosos de conectar-se aí com boas energias, com boas informações. Traz instrução para aqueles que sofrem, para irmãos nossos desencarnados que vêm também em busca de instrução, são trazidos por benfeitores. Então, existe um grande trabalho realizado quando você frequenta uma reunião espírita, quando você frequenta uma palestra, quando você frequenta um estudo, quando você recebe um passe, né, às vezes um passe coletivo, um passe individual, enfim, existe ali assim uma gama enorme de assistência sendo produzida, tanto instrutiva, consoladora, né? Então, isso é muito rico. Se você puder, aí na sua cidade, frequentar as reuniões espíritas na sua casa, não deixe de fazê-lo. Não acredite que é possível você substituir uma reunião presencial por uma reunião apenas virtual, como essa que nós estamos fazendo aqui. Agora você fala assim, não, mas isso aqui eu tenho uma limitação física, eu não consigo sair de casa. Não, aí tudo bem, aí você fica então na reunião virtual, fica aí no YouTube mesmo. Não, sabe que eu moro numa cidade muito pequena, não tem centro espírita na minha cidade. Eu moro numa cidade que tem 500 habitantes, então não tem centro. Então, se possível, de vez em quando, pega aí uma carona com alguém, ou pega o seu carro, vai na cidade que tem centro espírita, vai na cidade vizinha aí, tem algum centro espírita na sua cidade aí, ao redor de onde você mora. Frequente, é muito importante, porque lá, lembrando de novo daquela frase de Jesus, onde estiverem dois ou mais, lá eu estarei, significa que é imprescindível essa união de pensamentos, essa conectividade. É como se fosse assim um aumento vibracional. Você dá uma maior ênfase nas energias mentais quando você se coliga com outras pessoas que têm ideias semelhantes. O texto também disse ali, mas não, então quer dizer, se eu estiver sozinho, Jesus não vai estar comigo? Fala, sim, vai estar, mas ele vai estar com mais eficácia, com mais preponderância, com mais alcance, com mais relevância, com mais conectividade. Você vai estar facilitando e abrindo mais os seus canais mentais quando você se liga com outras pessoas juntos, como nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Com certeza, se eu fosse fazer esse estudo aqui, se tivesse só eu e a Estela, ele ia ter muito menos alcance, muito menos relevância, muito menos potência.
Mas como nós estamos juntos aqui numa grande rede, como é a Rede Amigo Espírita, como nós estamos aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo isso está sendo assim acumulado. É como se fosse assim, existe um grande feixe, um facho de luz, ele se torna mais luminoso. E para isso é importante que a gente limpe o nosso facho de luz. Limpe de maus pensamentos, limpe de reparar se o outro está mal vestido, limpe, deixa de lado picuinha, deixa de lado se a pessoa votou em um cara que você não gosta, deixa de lado, isso aí é bobagem. Deixa o cara votar em quem ele quiser, sabe? Nós temos que ser mais altivos, nós temos que ser mais colaboradores, mais construtores, agregadores, para poder isso fazer bem para a nossa vida. Não é só para você melhorar a eficácia para a coletividade, para o ambiente que você está, para o teu centro espírita. Como disse aqui a Diana Márcia Gomes Benício, falando que está no centro dela, lá em Fortaleza, tem 160 trabalhadores. Obviamente, todo mundo pensa diferente. Cada um tem uma visão da vida. Cada um tem uma visão, às vezes, até dentro da doutrina espírita mesmo. Tem gente que pensa que certas coisas são de um jeito e outros, daquele mesmo assunto, pensam de outra maneira. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos de união, né? Nós precisamos de bênçãos, nós precisamos de conectividade, nós precisamos de pontes entre nós. A gente já falou isso aqui várias vezes, vale a pena relembrar. Nós precisamos diminuir a construção de muros e aumentar a construção de pontes. Nós precisamos facilitar, ladrilhar o piso que nós caminhamos, para ficar mais fácil a nossa jornada. E não ficar jogando pedra no meio do caminho, ficar inventando picuinha. Imprescindível, boas conexões. Imprescindível você participar de reuniões espíritas. Ah, mas sabe aqui, tem um fulano lá que eu não gosto. Então vai pelos outros que você gosta. Tem alguém lá que você não vai muito com a cara, que você já teve algum tipo de ressalva? Aquela pessoa, então, está precisando da tua compaixão. Talvez é nela que você vai conseguir se elevar mais, trabalhando mais a tua indulgência, a tua benevolência, a tua bondade, o teu perdão, então. Se você acha que ela é uma pessoa desagradável, eu até acredito em você. Acredito. Acredito que você tem razão. Realmente, um dia lá ela falou tal coisa que você não gostou. Teve uns rolos assim, né, sabe? A questão é, como você lida com isso? Você lida com indiferença? Com ressalvas? E você desliga a tua conexão por conta de uma pessoa ou de duas? E os outros 50 que estão lá na tua casa espírita? Isso não conta? Quer dizer, é tudo muito pequeno. Todo tipo de indiferença ou de problemática que nós temos entre nós é muito pequeno perto da grandiosidade que é nós estarmos no ambiente de uma casa espírita. A grandiosidade da obra tem que ser sempre preponderante. O que tem que imperar sempre é, sabe, o coletivo. Por isso que eu fico muito admirado quando eu vejo alguém que chega em mim, que para de frequentar a nossa casa espírita, depois fala assim, depois de um tempo que encontra. Ah, eu parei de ir lá no Ailuz, por exemplo, por causa do fulano, por causa da Beltrana. Eu falo, meu Deus, mas e o restante que você gosta, igual de você? Tem mais 50 pessoas, no mínimo, lá, que a gente gosta, né? Você considerou os benfeitores? Como que você deixa de ir num lugar por causa de uma pessoa, por causa de duas? Sabe, é muita facilidade de se desconectar. Isso aí, eu fico, assim, admirado, sabe? A gente fica triste, né, de ver que as pessoas vão se distanciando e fogem do objetivo. Ah, não, mas aí eu vou em outro centro e ali, no centro tal ali, tá bom. Chega lá no outro centro, você arruma encrenca com o outro também. Todo lugar tem gente diferente de nós. Se você for só atrás de ir em centro que tá tudo perfeito, você não vai conseguir em centro nenhum. Ou você vai ficar numa rotatividade muito grande que vai te causar um desgaste, um desânimo muito grande. Você vai ficar de 6 em 6 meses mudando de centro espírita. Não pode fazer isso. Não faça isso com você. Não se desgaste assim, né? Vamos nos conectar, né? Vamos nos focar naquelas que a gente ama. Tem muito mais gente que a gente ama. Se tem alguém que a gente não ama tanto assim, que não é tão legal, vamos orar, começar a orar pela pessoa, então. Né? Se você não consegue amar ela, pelo menos vamos orar, então. Vamos tolerar ela, vamos respeitar a individualidade dela, vamos respeitar as pessoas que amam ela. Não fala mal dela, não. Não fica contando coisinha particular dela para os outros, não. Isso é muito feio. Isso mostra uma pequenez espiritual muito grande da nossa parte. Nós temos que respeitar aquela pessoa que a gente não gosta, porque tem um monte de gente que gosta dela. Isso faz bem para nós. Se a gente ficar mais ali, fica na tua.
vai fazendo teu serviço, vai tocando em frente. Você vai ver que você não vai se arrepender disso. Certo? Vamos finalizar aqui então? Vamos, eu vou lá A nossa... atender minha mãe. Isso, então vai lá, despede do pessoal aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vamos agora ficar com a prece. Você vai fluidificar a aguinha. Dá tempo de você correr pegar a aguinha. Pega seu copinho, sua garrafinha, sua moringa. Ou uma jarra. Lembra a gente moringa? Coloca. Oh, se te lembra. A gente coloca água aqui até para os cachorros. Os cachorros, a gente fala assim, agora a gente tem um cachorro e um gato. E uma calopsita. A gente tem uma calopsita também agora. Aí a gente coloca água ali para eles também. Então vamos que vamos. Pois bem. Até terça que vem. E vamos então para o nosso momento da oração de encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, mais uma vez te agradecemos por esse encontro semanal tão maravilhoso que nós realizamos aqui nessa manhã. Hoje ainda é um dia bastante atípico, um dia que é feriado aqui no nosso país. Algumas pessoas estão no seu merecido descanso, e aquelas que estão aqui em busca de conhecimento libertador, que sejam abraçadas por nós. Recebam nosso carinho, nossa gratidão pela amizade incondicional. Mestre amigo, queremos aqui, em coletivo, como aqui estudamos hoje as reuniões espíritas, aproveitar essa reunião aqui, que mesmo que nós estejamos distantes fisicamente uns dos outros, queremos aproveitar a aproximação mental que é presente, que se faz presente nesse instante, e direcionar esse facho luminoso, que representa a união de todos nós, em direção àquelas pessoas e aqueles locais onde existe qualquer tipo de desarmonia. Então nós incluímos aí ambientes onde existe contenda familiar, doméstica, aqueles ambientes hospitalares, onde muitas pessoas estão aflitas, ambientes de tratamentos psiquiátricos, onde as pessoas estão ali em busca de aclarar a própria mente, ambientes onde existe ainda guerra, existe morte, existe assassinato, existe indiferença, que nesses locais, que a gente sabe que ainda infelizmente existem em grande quantidade no nosso planeta, que nesses locais todos possam ser abraçados pela tua luz, mestre, e possam mudar de rumo, desejar parar de realizar atos que vão prejudicar a essas pessoas mesmas. Senhor Jesus, ilumine os nossos corações para que continuemos nessa tua seara bendita de busca pelo amor ao próximo, o amor próprio, o amor que nós devemos ter por nós mesmos. Que cada um aqui nessa corrente sinta-se abraçado, sinta-se considerado, sinta-se fortalecido, que a sua saúde possa ser revigorada, que suas dores possam ser dissipadas e qualquer tipo de energia negativa que nesse instante caia por terra. Senhor Jesus, te agradecemos pelo envio desses amigos espirituais incansáveis, abnegados, comprometidos, disciplinados, honrados, silenciosos, discretos, respeitosos, que nos assistem a todos. Aqueles irmãos que frequentam a nossa casa, que vêm muitas vezes trazer ali um bálsamo, trazer uma harmonia. Aqueles nossos irmãos desencarnados que às vezes vêm nos visitar e nos trazem flores de gratidão, que nos trazem o perfume da vontade de poderem estar novamente conosco, mas mesmo não podendo mais nessa existência, trazem aí o seu perfume que ilumina o nosso coração e nos fazem ter certeza de um dia que nós vamos nos reencontrar. Sejam abraçados os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes que já retornaram à vida maior, que nesse instante sejam todos lembrados por nós e possam se sentirem aí acolhidos e aquecidos nos seus corações. Senhor Jesus, abençoe também aqueles irmãos que nos assistem em outro momento, que não podendo aqui estar ao vivo, acompanham num momento que tem uma folga, que tem uma liberação aí. Sejam todos abençoados.
e que nós continuemos aqui a nossa jornada evolutiva, a nossa trajetória terrena, sempre lembrando, Mestre, dos teus preceitos, das tuas recomendações, nós possamos fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que eles eventualmente pudessem nos fazer, e que mesmo diante daqueles que não fazem a nós aquilo que a gente gostaria que eles nos fizessem, que nós possamos não abandoná-los, que nós possamos, pelo menos, se não for possível amá-los, pelo menos respeitá-los, pelo menos seguir em frente, deixando que cada um possa ter a sua dignidade e que nós não sejamos um incômodo na vida de ninguém. Portanto, Mestre, nós abençoamos nesse momento também aquelas pessoas que eventualmente ainda nos querem mal, aqueles que não gostam da gente, por algum motivo que a gente até considera que seja justo, que eles possam ser abraçados, possam ser considerados e respeitados por nós. E a gente deseja muito que um dia esse quadro se inverta, que nós possamos ser aliados, que nós possamos formar uma grande corrente do bem e caminharmos juntos, rumo aos céus, rumo a Deus nosso Pai, rumo a caminhar ao teu lado com mais segurança e com menos dificuldades no caminho. Mais uma vez, Mestre, te agradecemos muito por essa manhã. Te pedimos a permissão para que na próxima semana continuemos esse estudo e estejamos aqui, todos nós, com saúde física e espiritual, com alegria, com gratidão e com leveza no coração. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã iluminada e que assim seja.